Olá, galera do YouTube, do meu canal aí Miqueias Viagens. Então, mais uma vez, vamos aqui falar do Evangelho deste domingo, né? Como eu tinha falado, que nessa quarentena eu iria, falar do Evangelho todos os domingos, né? Irei proclamar as leituras do Evangelho para que vocês fiquem por dentro das nossas leituras litúrgicas de cada domingo. Tá? Sou um cristão católico, né, que é da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e sou batizado nesta igreja, beleza? E sou um cristão comum, um cidadão trabalhador, né, que lê leituras, vai à igreja, né, reza o terço e ama Nossa Senhora, né, e não tenho vergonha de dizer que sou católico, né? Também professo um só batismo, um só Senhor, que é o Deus que é Pai, que é o Deus que é Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, aquilo que a igreja me ensina, a Santíssima Trindade. Beleza? Então, pessoal, o evangelho de hoje foi tirado do livro de São Mateus, no versículo 28, aliás, no capítulo 28, versículo 16 ao 20. Tá? Mateus, no capítulo 28, versículo 16 a 20. Beleza? Então, o evangelho de hoje diz assim: conclusão do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, galera, esse é o evangelho de hoje, né, onde fala-se da ascensão do Senhor. Ou seja, ascensão quer dizer subida. Jesus, ele sobe, né, diante dos discípulos. E antes de ele subir para junto do Pai, ele primeiro indicou um local, né, de encontro com os discípulos na cidade da Galiléia. No versículo 16, 11 discípulos, né? Judas Iscariotes já não estava, né? Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Então eles marcaram o encontro com Jesus nesse monte, na Galiléia. Né? Então Jesus, quando eles viram Jesus, os discípulos prostraram-se. Prostraram-se diante de Jesus em reconhecimento de quem ele era, né? O Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou. Né? Então, veja bem, quando eles viram Jesus, eles prostraram-se. Mas mesmo assim, pessoal, veja bem, Jesus tinha 12, né? Os 12 andavam com Jesus, 3 anos andando com Jesus, sabe? E mesmo assim, vendo tantas coisas boas que Jesus tinha feito, milagres,
curando cegos, né? Curando aleijados, ressuscitando os mortos. E mesmo assim eles ainda duvidaram, né? No versículo 17, né, ele fala assim, ainda assim alguns duvidaram. Mas isso é coisa nossa, nós somos humanos, né? Nós somos humanos, fracos, somos criaturas, somos seres pensantes, né? Nós somos seres pensantes, por isso que há dúvidas, né? Para aqueles que não compreendem, para aqueles que não buscam a verdade, né? Quem não busca a verdade sempre vai viver na dúvida, né? Então, a dúvida, ela é uma virtude que, se o cristão não souber trabalhar a dúvida, ele vai viver com a dúvida pro resto da vida, né? Então, é preciso saber trabalhar, né? Buscar a verdade, buscar o conhecimento, para que você consiga, né, liberar um pouco da dúvida, né? E então Jesus, quando eles se encontram, nesse encontro marcado por Jesus no monte da Galileia, então Jesus ele diz para os discípulos, ele diz assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ou seja, toda autoridade. Entendeu? Por ele ser filho do Deus vivo, né? Ele tem essa autoridade. Mas, mesmo assim, ele quis falar aquilo, né? Toda autoridade. Porque Deus, o Pai, deu para ele essa autoridade. Porque tudo pertencia ao Pai, né? A Deus. Então, Deus deu essa autoridade para Jesus, né? Para estar conosco, para começar essa nova comunidade pela qual ele acabou de formar, né? Jesus formou uma comunidade ali para mostrar como que se deve viver, como que se deve ser cristão, ser pessoas, né? Então Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, né? Toda autoridade. Então tudo pertence a ele, né? Depois ele fala assim: portanto, aí ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem aos discípulos, né? Coisa assim que até hoje, né, a gente vive ainda essa ordem, né? A nossa igreja ainda vive essa ordem, né? Quando Jesus fala assim: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali ele referiu à Santíssima Trindade, né? Todas as vezes quando você vê alguém batizando, as palavras têm que ser ditas desta maneira que Jesus falou, né? É sempre em relação à Santíssima Trindade. É sempre as três pessoas, né? As três pessoas divinas, né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se falar só em nome do Pai e do Filho e não falar do Espírito Santo, esse batismo é inválido, né? Tem que ser os três. E ensinando-as. Então ele acrescenta: e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Pessoal, observar. Se você for ler a Bíblia, né, o Antigo Testamento fala de observação, observar, né? Não é simplesmente ler, ouvir e depois já era, não. Observar, né, é diferente. Você ler o primeiro mandamento, amar a Deus. Ler, tá, beleza, amar a Deus. Mas se você não observar,
esse primeiro mandamento, como que você vai amar a Deus? Então, por isso que Jesus falou, né? Observar tudo o que vos ordenei. Tudo que Jesus falou, né? Tudo que Jesus falou está no Evangelho. Né? Tudo que Jesus falou está no Evangelho. Então, nas cartas, né? Então, tudo que Jesus disse está no Evangelho. É só ir lá, pegar o Evangelho, ler e entender todas as palavras que Jesus disse, né? Para o nosso bem. Todas as palavras de Jesus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Porque o desejo, o sonho de Deus é a vida, né? O sonho de Deus é a vida, né? Escolhe, pois, a vida. Então Jesus ele veio para isso, né? Para nos ensinar a viver a vida e não a morte, né? E ainda nós temos isso, né? Nós temos essa capacidade de amar, porque nós somos humanos e somos filhos de Deus, né? Criaturas de Deus. Deus nos fez para amar e Ele acredita nessa potência que nós temos, né? Nós temos essa capacidade de amar, né? Ah, eu não consigo. Consegue, sim. É só querer, né? A gente não faz coisas que a gente não... como que eu digo? A gente não faz coisas que a gente não quer fazer, vai lá e faz, né? Mesmo sabendo, não é verdade? Então, aí depois para amar não consegue. Complicado, né? Então, observar tudo o que vos ordenei. Primeiro, vou só dizer uma palavrinha que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Nisso você já está fazendo tudo o que ele ordenou, né? Primeiramente, amar a Deus. Se você observar, né? Se você observar isso, você vai conseguir amar a Deus. Comece fazendo na menor coisa e depois você estará fazendo grandes coisas. Quando a pessoa fala eu não consigo, essa pessoa está se referindo que ela é fraca. Isso é para pessoas fracas, né? Quando a pessoa fala eu não consigo, todos nós conseguimos, pessoal. A fraqueza, ela faz parte, né, do ser humano, né? Mas também a coragem também faz parte do ser humano, né? Deus não nos criou para ser fracos, né? Deus nos criou para viver com coragem, né? Com sensibilidade, com humildade, com obediência também, né? E uma frase muito bonita, né, no versículo 20, onde Jesus diz assim, ó, quando ele conclui, né, o que ele diz assim: Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E essa promessa, até hoje, né, 2020 anos, Jesus caminha conosco, né? Nós somos cristãos caminhando no caminho de Jesus. E Jesus conosco também caminha. Ele prometeu, né? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas como eu nunca vi, pessoal, todas as vezes quando você vai à Santa Missa e vê o padre levantando a hóstia e ali consagrando, todas as vezes quando você vê uma pessoa levando um pedaço de pão com café para um mendigo, né? Quando você vê uma irmã Dulce pegando todos aqueles pobres de ruas, alimentando, dando um lugar para dormir, para morrer,
né? Quando você vê Santa Teresa de Ávila, né, criando mosteiros, acreditando na oração. Quando você vê São Francisco cuidando dos leprosos, sem medo, por amor a Deus, né? Quando você vê o Papa Francisco orando, visitando os países, levando o nome de Jesus, é porque Ele está conosco. Ele ainda está conosco, né? Enfim, essa é a nossa igreja. Nós somos cristãos. Os cristãos, eles agem assim, agem por amor, né? Não por amor à igreja, mas por amor a Jesus Cristo e aquilo que Ele falou. A igreja faz parte dele, né? Então, se eu amo Cristo, eu amo a igreja. Se eu amo a igreja, eu amo Cristo. Porque a igreja é de Cristo, né? É esta comunidade que Ele fundou, que Ele começou com os 12, depois com os 11. E assim, nós hoje, né? Nós somos os cristãos desta geração. Todos os cristãos batizados são discípulos, né? O sacerdote, o bispo, o papa, né? Os missionários, os religiosos, são partes daqueles que anunciam o evangelho, né? Mas todos aqueles que foram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também faz parte deste membro, desta comunidade. Então, a igreja não é só o padre, não é só o bispo, não é só o papa, somos todos nós, em conjunto, em união, né, observando tudo aquilo que Jesus falou, até hoje, né, até hoje. Mas nós, pessoal, não devemos esfriar a nossa fé. É o que acontece muito hoje em dia, né? Com tanta tecnologia, com tantas coisas avançadas, os cristãos hoje estão deixando de orar, de estar com Deus, de aprender a ler a Bíblia, né? E isso faz com que a pessoa ela perca o seu sentido de fé. Eu creio em Jesus, para que ir na igreja, né? É na igreja em que Jesus está, né? Você precisa comungar. Jesus deixou o corpo e o sangue dele para estar conosco. Esse foi o segredo dele, né? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Quando você comunga o corpo e o sangue dele, ele está contigo e você está com ele. Entendeu? É isso. Quando você comunga o corpo e o sangue, você está com ele e ele está com você. É nesta união que nasce a força, que nasce a coragem de ser cristão de verdade. Beleza, pessoal? Pessoal, se estiver assistindo, aperte um joinha aí para ajudar no canal. Se quiser, se inscreve aí no canal também, beleza? Mas ajude aí o canal para que eu possa também anunciar o Evangelho, né? Para as pessoas que querem ouvir, tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Bom domingo a todos, né? E não esqueça, pessoal, na fraqueza, procure o Senhor e lá encontrará força e coragem. Até mais.